Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre poder. Um tema bem interessante. Vou me arriscar aqui e falar sobre isso, porque é algo que mexe tanto com a vida das pessoas, né? Então, eu queria tecer um pouquinho alguns comentários sobre o que eu entendo sobre esse tema. Então, queridos, que Jesus, nosso mestre e nosso amigo de todos os momentos, envolva-nos a todos, hoje e sempre, que aqueles que dele participarão nos dois planos da vida possam desde já sentir o coração conectado ao coração e ao pensamento do Divino Mestre e a toda a espiritualidade que aqui o representa junto de nós. E o tema é o poder, né? E o poder da aceitação. E vamos buscar trabalhar aqui em torno dessa virtude, talvez uma outra palavrinha que pudesse bem descrever o que essa habilidade, essa capacidade que traz consigo, né, no imenso poder, como veremos, que é o poder de aceitação. Talvez poderíamos muito bem traduzir essa virtude como sendo resignação, né? E é preciso começar a nossa reflexão entendendo melhor o que é a resignação, ou por que a resignação ou aceitação, bem compreendida, é assim tão poderosa. E isso passa por uma mudança na nossa própria conceituação de poder, porque espíritos milenários como nós, que tem vivido nessa terra há tantos séculos, temos trazido muitas vezes de maneira arraigada em nós uma conceituação como que viciada em torno do que seja poder, em torno do que seja triunfo, né? Em torno do que seja vitória, né? Em torno do que seja força mesmo. Então, porque há muitos e muitos séculos nós temos convivido muitas vezes, nós mesmos temos empreendido movimentos nesse sentido, que são aqueles mais costumeiros na história da humanidade, que é de acharmos que poder se mede na forma de recursos monetários, na forma de cargo ou de prestígio, exércitos a nosso serviço, influência aqui ou lá, títulos que venhamos a ostentar. Então, geralmente, a humanidade terrestre há muito tempo tem medido o poder com esses elementos, né? Através desse prisma que, na minha opinião, é extremamente limitante. Mesmo porque há 2000 anos, o mais poderoso de todos os espíritos que esteve entre nós encarnado tenha renovado por completo nossa conceituação de poder, de vitória, de triunfo. Porque o maior pedestal que a humanidade já viu foi uma cruz num monte chamado Gólgota. A maior coroa, a mais luminosa e a mais bela que a humanidade já viu, era uma coroa feita de espinhos. O maior título, ou o título que ostentava o maior ser que aqui já pisou, era um de um simples carpinteiro galileu, desprezado até pelo seu próprio povo. Quando anunciavam que o Messias talvez viria da Galileia, diziam que os doutores da lei, porventura, né, porventura pode vir alguém bom da Galileia? É estranho, eles pensavam assim, eles tinham esse preconceito, né? Pois lá ele escolheu nascer. E o gesto, talvez de maior grandeza, a par daquele da cruz, foi um gesto em que esse rei, despojando-se e vestindo-se tal qual um servo, vai então lavar os pés dos seus discípulos, justamente quando eles discutiam entre si qual seria o mais poderoso, o maior entre eles. Depois de Jesus, claro, eles sabiam que Jesus era maior, mas eles estavam discutindo entre eles.
antecipadamente as posições de poder e de triunfo, né? Olha que loucura. Quando o Senhor, então, vestindo-se como um servo, se põe a lavar-lhes os pés, invertendo completamente a lógica de grandeza e de poder no mundo. Mas é claro, essa lógica ainda não foi renovada em todos os espíritos, porque a imensa maioria, pelo menos boa parte da humanidade terrestre, ainda busca poder, triunfo, sucesso, vitória, como estando assim associados esses triunfos do mundo a esses recursos do mundo e da matéria que a gente falou. Mas com Cristo, com o seu Evangelho, à luz do exemplo dele próprio, né, e dos seus seguidores, veremos que poder é uma coisa bem diversa disso. Quando muitos ainda julgam que ser poderoso é impor-se, é exigir, é não aceitar desaforo, é cobrar, é não aceitar isso ou aquilo, outro, né? Vem o Evangelho e nos diz que podemos mesmo, que poderoso mesmo é o que sabe perdoar. Poderoso mesmo é o que sabe apagar-se e o que sabe renunciar. É o que sabe buscar os últimos lugares, é o que abre mão dos aplausos e triunfos do mundo para contar com os aplausos, né, da consciência e os triunfos com Deus. Olha que diferença. Você deixa de entender isso de fora para dentro para entender que o que verdadeiramente é poder é o que está de dentro para fora. Então, para contar os aplausos da consciência e os triunfos com Deus, essas são as almas poderosas, as almas realmente fortes que têm passado por esse mundo, embora muitas vezes não sejam reconhecidas como são. Mas assim é. Por algum tempo ainda, os valores do mundo contrastarão, né, de maneira bastante evidente, frontal, né, aos valores do Evangelho, porque afinal de contas estamos na fase da transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração que dá seus primeiros segundos após a virada da meia-noite de um para o outro. Mas esse tem sido o trabalho dos cristãos desde aqueles tempos inesquecíveis. Fazer com que aquele reino lá iniciado um dia seja um reino no mundo inteiro, porque o Cristo não veio apenas para os cristãos, mas para a humanidade inteira, a começar por cada um de nós. É por isso que os mártires entravam para a história, alçando-nos ainda hoje com a sua luz e a sua inspiração como exemplos da força mais poderosa que tem operado no mundo. Lembremos-nos daqueles mártires que entravam nas arenas para serem devorados por feras, singelamente cantando cantigas de elevados magnetismo e pureza. Meu Deus! A fé a nutrir o amor, a esperança que nunca fenece, cercados por armas, torturas, perseguições, sem conta, triunfaram e são esses que invariavelmente nos têm ensinado a triunfar. Os mártires daqueles primeiros tempos, mas os de todos os tempos, porque também na modernidade, até nos dias atuais, é preciso contemos com mártires, não mais os que estarão dispostos a morrerem pelo Cristo, mas a viverem uma vida inteira por Jesus e com Jesus, como fez o Chico Xavier, como fez Eurípides Barçanufo, como fez Bezerra de Menezes, como faz ainda hoje Divaldo Franco, Raul Teixeira. São esses e tantos outros, né? Os mártires do Espiritismo, sobre os quais Kardec fala na Revista Espírita, ou os cristãos de todas as denominações que souberem bem compreender os seus deveres perante Jesus, mesmo que não sentado nas fileiras espíritas, não importa.
Então, meus amigos, isso para nós agora é poder, porque poderoso é aquele que caminha conforme a lei divina. Dizia-nos Jesus há muito tempo: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Que vale, portanto, esses pilares aparentemente tão fortes, tão resistentes, baseados nos valores do mundo, a fortuna, o prestígio, os triunfos que valem eles diante do tribunal da consciência, que cada espírito será chamado. Que valem eles diante da alfândega do mundo espiritual que a todos nos espera. Por isso veremos na obra do Nosso Lar, a orientação do benfeitor Tobias, todos os dias quantos milionários das sensações não aportam no mundo espiritual ali, chegando como mendigos da alma, porque na alfândega da realidade espiritual, nada do que ostentavam passou para o lado espiritual. Poderoso, portanto, será aquele que atua, vive conforme a lei divina, porque então, em comunhão com o Senhor da vida, encontrará forças e recursos que por si só não julgavam ter. Ao passo que, quando nos revoltamos ante as experiências que a vida nos propõe, com que contamos esse vínculo, essa fonte, e então passamos a depender exclusivamente dos recursos exteriores, nos quais depositamos toda a nossa confiança. E cedo ou tarde, eles revelam as suas fragilidades, ao passo que aquele que deposita a sua força e a sua esperança em Deus e na sua lei, sendo a Ele fiel, encontra sempre os recursos de que necessita para poder triunfar, seja qual for a experiência proposta pela vida, seja qual for a dificuldade apresentada. Por isso o título que julgamos tão interessante, o poder. Aí vem o poder da aceitação, o poder que está dentro da gente, que pode brotar dentro da gente. Não de forma passiva, esse poder de aceitação, mas com sabedoria e resiliência, reflexão para tomada de ação. Isso é poder e liberdade de ação. E é o verdadeiro livre-arbítrio, exercido em sua plenitude, em todo o seu poder. Então essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, porque é algo extremamente relevante nos dias atuais, porque faz uma inversão total de valor com relação ao poder. Porque o poder não é um cargo, não é uma conta bancária, não é um título. O poder mesmo é o do amor. Esse é o poder verdadeiro. É saber amar, é saber mostrar isso para todos. É ter essa aceitação dentro de você e através dessa resiliência você colocar isso para fora e mostrar para todos que você tem essa força verdadeiramente entranhada dentro do seu ser, dentro dos seus aposentos íntimos. É isso, meus irmãos. Espero que tenha ficado clara essa mensagem, que eu entendo que seja profunda e que cala fundo nas nossas consciências para que tenhamos a capacidade de refletir sobre as nossas atitudes e compreendermos melhor ao que de fato seguimos. É isso. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.